Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz esta boleira aqui, usando uma tela de arame, alguns pedaços de madeira e um pouco de criatividade. Se você gosta dos vídeos do canal, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe nossos vídeos. A gente vai usar a tela de galinheiro, tô usando essa tela aqui que eu já tenho por aqui. Vamos precisar também de um arame que seja grosso, mais maleável. Esse arame também eu já tinha, é arame que vem nas orquídeas. Vamos precisar também de um puxador, eu vou usar esse, vou tirar esse parafuso que tem nele aqui, vou usar assim mesmo. Mas você pode usar qualquer outro tipo de puxador, dá para adaptar. A gente também vai precisar de algumas arruelas, eu não tenho uma grande, então eu vou adaptar aqui, vou usar essas pequenas mesmo que eu tenho, mas eu adaptei aqui com um botão. Então eu tenho dois botões de madeira, eu cortei um, quebrei o meinho ali e vou usar ele para fixar o meu puxador. A gente também vai precisar de um alicate, eu tô usando esses dois aqui. E também um alicate de corte, que eu já mostro para vocês qual que eu vou usar. Eu não tenho um alicate de corte. Para a parte de baixo da minha boleira, eu vou usar essa bolacha aqui de madeira. Eu também tô reaproveitando ela, mas essa eu mesma cortei com a serra tico-tico. E ela tem esse furo no meio porque eu usava em outra coisa. Talvez eu tenha que tampar esse furo também. Eu quero fazer a minha boleira com pé, então eu queria algo torneado, mas eu não tenho. Então eu vou usar esse pedaço aqui de pallets mesmo, quando a gente desmonta. Ele tá bem feinho assim, que tava lá embaixo. Eu passei já um pouco de betume nele. Já faz algum tempo, mas eu vou usar ele assim mesmo. Ele vai ser o pé da minha boleira. Eu acelerei aqui um pouco o vídeo para não ficar muito longo, mas aqui eu só fui arredondando o meu arame. E fui medindo na bolacha de madeira para que ele ficasse mais ou menos do tamanho dela. Eu vou medir aqui, deixando um espaço que é para poder fazer dobras no arame. E eu vou cortar um pedaço que está muito grande. Agora eu vou dobrar as pontas do arame. Eu viro um pouquinho primeiro, encaixo a outra e depois eu dobro mais. Pode fazendo isso devagar, ele vai ter que ficar encaixado um no outro e a gente vai deixar o nosso círculo um pouco menor do que a circunferência da bolacha de madeira. A outra parte do gancho eu vou virar agora para a lateral, para o lado, que é para poder um enganchar no outro. Vou ter que cortar mais um pedacinho desse arame que está muito grande. Depois de cortar esse pedacinho, a gente vai apertar. Aperto bem, enganchando um arame no outro, para que ele fique bem firme. Então, fica assim, a nossa parte do arame, um pouquinho para dentro, agora é só enrolar a tela. Aqui a base da minha boleira, ela vai ficar com mais ou menos 18 centímetros, porque é o tamanho que eu tenho da madeira. Mas se você for colocar num prato aí, alguma outra coisa que você já tenha, é só medir e fazer de acordo com a sua necessidade. Já comecei a cortar aqui a telinha. Aqui eu fui cortando a telinha, já deixei reto aqui. Essa parte eu vou deixar pra cima, a outra mais cortadinha pra baixo, e depois eu vou ter que diminuir um pouquinho ainda o tamanho dela. Pra saber o tamanho, eu peguei a própria circunferência de arame que eu fiz e medi e deixei um pouquinho maior. Se você quiser, pode medir também primeiro e depois já corta a telinha mais ou menos do tamanho. Eu preferi ter sobras, tanto na altura quanto no comprimento da telinha. Para cortar, eu usei esse alicatinho ali que tá do lado, que é um alicate de unha, mas eu uso ele só para artesanato. Então, geralmente eu corto pinha com ele, ele também dá certo para cortar. E agora a gente só vai enrolando. Se você quiser usar luvas, é muito bom, aquelas luvas, tem uma luva que parece um couro assim, não vai machucar sua mão, porque acaba machucando muito a mão da gente esses pedacinhos do arame.
Então, eu começo enrolando um pouquinho com a mão ali e depois eu pego com o alicate. E a gente enrola ele até que ele fique um acabamento bonitinho e que não machuque. Aqui, quando chegou no final, eu já enrolei tudo. Quando chega no final, como eu tenho aquela sobrinha da tela, eu vou, tipo, transpassar por cima e cortar. Eu vou deixar só um pedacinho, que é para poder fazer tipo, uma amarração ali para enrolar um arame no outro. Então, esse lado eu deixei assim. Agora, venho com o outro por cima. Aqui eu cortei errado, vou dar uma arrumadinha. Essa outra parte que vem por cima, eu vou deixar um pedacinho ali para poder enrolar uma na outra. E talvez não apareça bem para vocês, mas eu já mostro. Eu fui cortando ali sempre na mesma altura e deixando um pedacinho. Então, eu começo enrolando aqui o comecinho, né, na ponta, no arame. Sempre fazendo um acabamento. E eu vou sobrepor um pedacinho em cima do outro, para poder fazer uma amarração aqui. Eu vou deixar as imagens aqui para ver se vocês conseguem entender. Eu acho que aqui dá para ver melhor. Eu sobreponho, vai ficar uma parte dessa mais grossa em cima, uma da outra, e esses dois lados do pedacinho eu vou enrolando. Vou fazer isso até o final. Aqui toda a lateral. Agora eu vou definir uma altura aqui e vou começar a moldar. Eu coloco a mão aqui por dentro e no princípio eu comecei a entortar só com a mão primeiro. Depois eu usei o alicate. Depois de definir a altura que ia ficar, eu fui puxando ali com o alicate para que ficasse os gomos mais finos, afinasse em cima, mas ele ficou meio comprido, eu cortei mais um pouquinho. E agora eu vou dar o formato aqui de novo. Eu vou juntar uma parte com a outra e vou tentar fazer tipo uma amarração. Eu fui fazendo uns ganchinhos ali e prendendo um lado com o outro para poder juntar tudo ali em cima sem ficar muito volume. Juntei ali todos, ficou bem legal, só que ficou um pouquinho de volume. Então, para tirar um pouquinho desse volume, eu vou dar uma batidinha ali, um aperto ali, com um alicate ou com um martelo, para que ele fique menor. Vou sempre arrumando aqui, deixando certinho. Como essa tela é maleável, então a gente tem que deixá-la onde tiver torto, dá para arrumar bem fácil. É só ir entortando um pouquinho com as mãos. Agora é só encaixar o puxador. Eu fiz um buraquinho ali no meio com alicate na minha cúpula. E eu vou encaixar aqui a minha peça com um parafuso. Tô usando aquele botão e uma arruela para colocar na parte de baixo. Ele tá escurinho assim porque eu já passei betume em cera, tanto no botão quanto no puxador. Agora é só rosquear aqui. Eu vou colocar e apertar com a chave de fenda. Prontinha essa parte, deu certo. Agora eu vou terminar o pezinho dela. Para essa parte de baixo, eu acabei achando outro pedacinho ali redondo, cortando outro pedacinho redondo para colocar ali na parte de baixo da minha madeirinha. Coloquei, prendi tudo aqui só com cola, agora eu vou parafusar. A parte de baixo fiz um furinho ali para poder colocar o parafuso. Tem que abrir um pouquinho a cabeça dele para não ficar saliente o parafuso. E a parte de cima tá um buraco muito grande que eu tô reaproveitando a madeira. Eu vou tampar esse furo, esse buraco. Vou usar essa cavilha aqui. Vou tentar encaixar ali, cortei um pouquinho com estilete e vou tentar encaixar. Se precisar, eu corto um pouquinho mais. Vou colocar um pouquinho de cola antes e vou bater ali para poder encaixar.
Eu vou cortar esse excesso aqui com a serrinha. Vai estragar um pouco, mas depois a gente dá um retoque. Eu cortei aqui o pedacinho, mas ficou feio ainda, então eu comecei a furar e eu vi que saía esses farelinhos da madeira, essa serragem. Então eu coloquei um pouquinho de cola ali, vou fazer o furinho aqui e com a própria sujeirinha que tá saindo dali, eu vou colocar ali para dar um acabamento. Eu vou marcar aqui novamente o furo e deixar secar para poder dar o acabamento. Para escurecer e dar acabamento na madeira e também no puxador, eu usei betume em cera da Acrylex. Eu fui passando com a esponjinha e se quiser pode dar brilho também, mas ele fica assim sempre esse acetinado, fica muito legal e protege a madeira. Agora é só parafusar, cuidando para que o parafuso fique um pouquinho para dentro. Então você pode usar uma ferramenta ou a própria madeira, às vezes, como ela é molinha, ela acaba dando certo para o parafuso entrar bastante e não ficar saliente. Vou usar esse parafuso aqui e vou aumentar um pouquinho mais esse buraquinho aqui para a cabeça. Eu fiquei com preguiça de pegar uma ferramenta, então estou usando assim mesmo, a madeira é mole. Estou usando essa pontinha aqui só para aumentar. Poderia ser uma broca maior também, que também dá certo, para que ele não fique muito saliente. Aqui eu já lixei também um pouquinho aqui onde eu tinha marcado e passei um pouquinho de cera, o betume em cera. Agora é só colocar o parafuso aqui também, só para que fique bem reforçado. A parte de baixo então ficou assim. Eu vou deixar essa madeira assim mesmo, eu acho bonito esses estragados. Aqui em cima eu passei um pouquinho mais de cera, então disfarçou bem, mas eu gosto dessa rusticidade dessa peça. Ela é uma peça decorativa, mas também dá para usar com comida, desde que você não coloque o alimento direto ali por causa do betume. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima!